A paz do Senhor, muito bom dia! Gente, nós vamos hoje começar a leitura de Atos dos Apóstolos. E que bênção será! Que bênção será! Esse livro é maravilhoso, é lindo. Eu amo ler Atos dos Apóstolos, porque ele é uma biografia, ele é, na verdade, como se diz, uma história sendo contada dos acontecimentos. Então, é uma narrativa. Vai contando, olha, aconteceu assim, 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 etc, 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 tal pessoa fez isso, aconteceu isso, aquilo outro, o evangelho foi acontecendo assim, assim, assim. É maravilhoso, é lindo. É aquilo que Deus quer que eu e você faça. Os Atos dos Apóstolos, eles não terminam, eles continuam. Esse é um livro da Bíblia que não finalizou ainda. O último capítulo dele não está escrito ainda, está sendo escrito, não finalizou. Sou eu e você que estamos escrevendo. Lindo, lindo, lindo. Vamos a essa leitura? Hoje nós vamos ler os capítulos 1 e 2. Diz assim, lá no grupo de Zap, eu já estou publicando também um vídeo explicando sobre Atos dos Apóstolos, tá bom? Assista lá. Se você não está no grupo lá do Zap, manda um Zap para mim, que eu coloco você lá. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o meu número aqui do canal, e eu coloco você. A promessa do Espírito Santo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Quem está falando isso aqui é Lucas. Tem o primeiro livro, que é o livro de Lucas, e este segundo livro de Atos, que antigamente era um só, aí foi dividido em dois, tá bom? Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi levado às alturas. Isso está lá no livro de Lucas. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus discípulos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer o tempo ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles. Olha aí que lindo! E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando ele com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá, do modo como vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade era de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o filho de Tiago,
Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com a Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que o prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, caindo a cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja nela quem habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam em todo o tempo em que o Senhor andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então puseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Então, alguém substituiu Judas naquele número de 12, e este alguém foi escolhido pelo Espírito Santo, e este alguém, o nome dele é Matias. Capítulo 2, a vinda do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um de nós em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua? Então, o que eles falavam naquelas línguas maternas? É como se você pegasse um grupo de pessoas aqui no Brasil, de 120 pessoas, e essas 120 pessoas falassem em 120 línguas de países diferentes. E naquele lugar estivessem representantes de cada um desses países. Então você ouvia em português, o americano ouvia em inglês, o italiano ouvia em italiano, o francês ouvia em francês, o chinês ouvia em chinês, o japonês ouvia em japonês. Ouviam o quê? Ouviam das grandezas de Deus e das obras de Deus. Poderoso, né? Que coisa maravilhosa. Todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam:
estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e preste atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá que, nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os seus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encherás a mim de alegria na tua presença. Irmãos, permita-me falar claramente a vocês a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Pai, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos aqueles que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com estas palavras e muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salve-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 homens. Uma pregação, 3.000 conversões. Que poderoso, né? Era a obra do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos. Vamos finalizar a leitura? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão,
no partir do pão e nas orações. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Lindo, lindo, lindo. Ou os que iam sendo salvos. Vamos parar de comer S, né? Que benção! Amanhã nós vamos ver o capítulo 3. A cura de um coxo em Jerusalém. A pregação de Pedro no templo. Será poderoso. É uma benção. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Fiquem na paz. E até amanhã. Chegou o homem que pisa pesado aqui. Vocês estão ouvindo aí, né? Olha o pezinho dele. Esse é o evangelista Luiz. Eu vou colocar ele para correr na esteira. Porque na esteira ele vai pisar na esteira. Ele vai afundar a esteira assim. Aí ele vai aprender a pisar mais leve. Deus abençoe, gente. Fica na paz. Até amanhã.